Boa noite para vocês tudo, boa noite, boa noite. Boa noite para vocês tudo. Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que pode a luz? Está um bocadinho... Pera. Não posso usar. Não, só para ser tão sem boca não já lá. Pensa assim está direito. Muito bem. Ok. Boa noite. Muitíssimo bem. Para não ter a voz também, né? Pecar por incomodar a voz. Para não vai para prático, para não para propaganda. Não se vê que é aqui propaganda. E vamos para a gente entender que é aqui propaganda, que é aqui populismo. É um ato muito perigoso. Então, gente, está tudo. Como é que eu posso falar a voz? Quer dizer, é triste, 24 horas por dia, gente na papel de uma coisa que corresponde à verdade. Eu estava a falar alguém, que é que engraçado, e jovens, alguns já vivem no país desenvolvido, outros vivem no país desenvolvido, está perante, francês estava falando, Betis, coisa, e triste, pode a juventude usar um dia comportamento, é comportamento que está abona para nada, que é que verdade, então computer é coisa de brincadeira, cara não tem só planta, não vai fingir, pantalhentas que propaganda, computer é coisa de brincadeira, vou contar verdade, computer é brincadeira, computer é propaganda, computer é coisa de esporte que Benfica ganha jogo. Não, computer é ato que você vê como é, e que é ato de brincadeira, é coisa de grande responsabilidade. Bom, e está dependendo também. Muito bem. Ok. O que é que o Vasco Lopes passa para mim para a voz e sobre as propaganda que a gente tem estado na face. A gente tem estado na face propaganda, na bem para mim tenta explicar a você,
para mostrar você como é. E tem fatores que é importante. Eu não põe na minha página, boa, já, onde é que explica a gente, não conta como é, aliás, mostra ele como é. E parece numa forma de pensar, que não falou como é, aos mangas de gentes que não vivem no país desenvolvido, manga de gentes que vivem no país desenvolvido. Como é hoje um dia, e uma tristeza enorme. Boa noite para vós todos, sem exceção. Como é que é possível? Hoje um dia, se você passa na estrada, a boca não vive na Europa, Alcatrão na puro, botar a antena para passar para ver queiro, nem o que se ouve Alcatrão. Na Bissau, como é que é possível aquela que construção de um Estado na Guiné, aquela que construção de um Estado que não é para perder na Guiné. Para alguns, vou desculpar, não por generalizar coisas, porque captura gente, para alguns gentes, porque gente que se trabalha com dignidade, entender como baripaja, taleba, mangas, como é que é possível? Para nós, num país está construído, ora que essa instituição é forte. Botar num parlamento que não funciona, botar num tribunal que não funciona, que é isenção, botar na Procuradoria-Geral da República que não funciona, que é isenção, botar em instituições educativas que não funciona, que exceção, que isenção, botar em próprio saneamento básico, tudo que coisas não funciona, botar poderes na região, no sector, para isso está construído que essa instituição, amanhã nem que boca tem governo, por passa um ano sem ter governo, a instituição está funcionando. Buscando tudo países que boa países que não aguentam explicar gente. Então falei assim como a gente que acontece talvez Senegal, então falou assim de como não, mas que sal já não perto sai. Mas que sal perto sai. Nem que mas que sal sai, butisse como é chamado, Sonko. E cana brandana problema de Guiné não ser igual, porque como aqui que contra a Guiné-Bissau não. Instituições senegalesas feito assim, eles entendem como tem que ter domínio sobre Guiné-Bissau. Assim que feito, desde o tempo do Senhor. Desde o tempo que ela toma independência. Próprio franceses mostra eles na carta e mostra eles qualquer correlação que tem que ter com Guiné-Bissau, qualquer zona que centraliza a riqueza, que é que tem que sumar aqui Iraque, mistura domina Bacué. E assim. E que mesma coisa que tem estar na condição da Guiné. A gente está entendendo como se você tirar um dia maquisal, você Sonko e não muda. Que não muda porque Senegal tem uma instituição forte, essa instituição que tem interesse na Guiné-Bissau. Então, portanto, é isso que estamos mostrando a gente para entender, não é que eu não para entender que é que tem. Você pode construir uma nação sim e que tem uma instituição forte. O Alcatrão na estrada de Canadá, Alcatrão tem dado que ele paga taxa de estrada dentro daquele e dá na manhã. E dá na irmã da manhã, que aquilo aqui país. Gente que por discutir coisas que importantes. Não que por discutir direitos fundamentais em detrimento do Alcatrão. Países que querem respeitar direitos fundamentais estão no Alcatrão. A Venezuela que não parte no Alcatrão. E que aquilo que faz de eles um país robusto no mundo, não. Ninguém que está interessado em Alcatrão. Alaba Pedro lá para testemunho lá. Punta na cala que vai alguém firma para estar jogando com estrada na compuro. Ninguém que interessado que aquilo aqui país. Então, portanto, não é bem simplesmente. Vou desculpar só. Vou desculpar. Não está direto. Não está direto. Tá, está direito. Portanto, instituições, vou explicar aí a voz canto, às vezes, eu também estive para na hora de direito, mas para ver certos compromissos também, vou estar por aí, vou desculpar. Portanto, instituição que tem que funcionar, instituição que tem que ser forte. Mas a gente não vai ser propaganda que quer. Como eu estou vira só 24 horas, propaganda, que não tem nenhum tipo de sentido. Não vai para a voz uma ilustração de que está falando de uma instituição forte, que precisa para a gente estar nela. Não chove durante o período do Covid que nós estamos nela. Durante o período do Covid, o mundo para. O que nós falamos? Lockdown. Fica, para. Para mim existe instituição. Toda a gente está a receber seu salário
E a América começou a acabar ontem, período de emergência, que nós estamos falando calamidade pública. E começou a acabar de Covid. Existem fundos federais. Existe dinheiro na coisa. Inglaterra paga forló. Portugal paga. Gente paga na tudo partes do mundo. Para bem, existe instituição de Estado. Instituição. O país está construído com essa instituição. E que o Alcatrão. Não que o pequenino não ganha gente. Não vai para o boss, não começa a fazer coisa. Para o porque não fala PGC que faz. Não vai contar voz direito. É propaganda que está no tudo e de mentira. Bora só um minuto, só para começar com a voz coisa. Vou desculpar só um minuto. E triste, pode jovens que por pensar como vai viver no país desenvolvido. Outros não vivem no país desenvolvido. O por pensar como é por levar aqui mentalidade. Onde é que espancamento, rapto, direitos fundamentais, desprezado. Saneamento básico, desprezado. Tudo esses fatores. Eu estava apontando só alguém e mostrou como se fosse aquilo aqui maior coisa na construção de um país. Vou desculpar. Muito bem. Não é para barrar. Não começa na barrar para cangar povos. Porque é muito importante para não começar. Há um dia, a nós, Iense, Pedro, companhia, na conta manga de gente que está ali, a nós que sai de Bissau, não falou de um período de 20 e tal anos. Hoje, nós sai de Bissau. E dá para luz bem. Luz vai. Luz bem. Quando Pedro agora tem luz, não há televisão lá. Luz vai Iense tem. Luz bem, pale. Luz vai, assim que a Guiné-Bissau está. Assim que nós sai. A nós que está aí fora 20 e tal anos. Assim que nós sai, não diz a Guiné. Quem que acaba com que situação? Luz bem. Luz vai. Quem que acaba com que situação? E foi governo de PAIGC. Contrato com o cenário com o Car Power para fornecimento de energia. Que barco que paga lá? Para lá na Porto. Quem que é assinado? Assinaram para o governo de PAIGC que comandaram para Aristide Gomes na 2018. Seguinte está com coisas contrárias para mostrar, não é? Quem que acaba com luz, problema de luz na Guiné? Luz bem, luz vai e governo de Aristides Gomes. Assina contrato que barco na 2018. A partir vou lembrar como a guerra aqui tempo e como guerra que existia e Ministério de Energia para ver a trafolia está fazendo a manga dele vender combustível para Nânia para fazer que o governo de Aristides conseguiu acabar com aquela na 2018 e assina contrato que empresa elétrica que está chamando Car Power na 2018. Se contra propagandistas tem provas contrárias, PT não é. Não vai para a autostrada de Safin, que não faz propaganda que a gente não entende como e se socou e que se socou pura mentira. A autostrada de Safin ensinaram para o governo de Aristide Gomes na 2018. Se a gente não se prova contrário, PT no documento. E ensinaram para o governo de Aristide. Onde é que os chineses falam de como é na comprar a autostrada, indemnização não ficar a cargo para indemnizar gente que não tomaram caça. Para ver que se é caça Espanha. E não ficar a cargo do governo de Guiné-Bissau. Até hoje, esses que conseguem pagar que indemnização estão na Gana, a gente está fazendo populismo. Está na Rampacau. Essa é a estrada de Safin. E assinaram para o governo de Aristide Gomes na 2018. Cabo submarino. Para Guiné-Bissau ter melhores internet. Para ter internet moderno. Para ter internet moderno. Que cabo submarino que chega. Que bom não é para se socorrer. Só falou como vai inaugurar a estação. O gente não entender como é eles que fazem. E fazem. Vou desculpar. Vou desculpar só. E fazido na governo de Domingos Simões Pereira, com o contrato assinado, o projeto arrancar na 2015. Se tem provas contrárias, PTCL. Bom, então eu como é que não bem? Que é propaganda tudo. Por que resolve o problema de luz na Guiné-Bissau? Que Guiné-Bissau tem luz, tem data presente. E chama governo de PAIGC 2018 que se acusa que Car Power, que barco que para que está fornecendo luz até a na Bissau que resolve o problema tudo.
Estrada de Safim. E foi governo de Aristides Gomes também, 2018. Essa estrada de Safim, sem que ela falar, sem como nem compor, que vai fazer bruta de propaganda. Xong Kong, que vai assim agora para si. E que ser governo, quem que sinal, os PSE está cala. PSE que está mistir papel, mas a partir do rosto não havia bater papel. PBM se falar no contrário. Cabo submarino, quando apoio de só para aqui internet de Jongo. Ora, que vai gostar, vai para papel. Me se liga, gosta área majinga, e não leva, tuk. Quem que assina aqui contrato e foi governo dirigido para Domingos Simões Pereira, La Cobra Rancanel, não é mesmo vai ter aqui estação para coisa acabar. E foi governo de PAIGC. Não vai, não fiquei ainda soli. Autostrada, Buba Catio, Coelha vai agora, de Vasofaria, mas quem que sinal? E foi governo de Carlos Correia. Senegal, pede fazer quem que começou a obra de autostrada de Buba Catio. Quem que faz aqui estudo? Vou desculpar só. Para tirar a coisa ali. Vou desculpar só. Que autostrada que vai inaugurar? Que liga Buba Catio e projeto de PAIGC. Ou seja, apanhar na Cabantária, só uma que era bem apanhar, é cabo submarino na Cabantária. Eles até parte só lá para fazer propaganda. Se você vai para apontar, já tem um documento inicial que é para mostrar as provas e projeto do PGC. Pensa que a componer, assim que a gente está falando, não começa a mostrar tudo, barrari. Porque ter sido provas, pode ouvir aqui período que era ter sido provas contrário, se eles que estavam no governo ou IPAIGC que está no governo. Não avança. Não pensa agora bem direito. Não começa a construir, o que é que acontece? Não começa a tirar luz bem. Luz vai. Coriva Sandra Sofia Usha tem luz. Não curraio novela pale. Não vai pale na Ganjabi. E bem pale. Quem que resolve aqui o problema e foi o governo de Aristides Gomes na 2018. Esse é o céu limpo. Muito bem. No papel de autostrada. E foi o governo de Aristides Gomes. No papel de cabo submarino. E foi o governo de Carlos Correia. Está ali na autostrada que liga Buba Catio, que acaba aqui no agrário. E foi mais o governo de Carlos Correia. Aliás, submarino e foi o governo do Domingos Simões Pereira, que cabo para ter bom internet. Porque governo Domingo está começando a pensar bem. Não tem que ter bom internet para meninos por baixo, para a escola, para tudo que vocês têm que fazer. E logo internet, cabo submarino, por ter acesso internacional, só uma que está passa na toda parte do mundo. Estrada de Buba, governo de Carlos Correia. Pebim está mostrando provas contrárias. O tal que traduz quilômetros de estrada, que consegue, quem que consegue saber? Que chega, no máximo que tem ainda tem 3 km de estrada, que sai de lá. E fica na Gana, Bissau 24 horas na Gana, gente. Não é? Muito bem. Não é mais. Acordo de viabilidade de Porto de Buba. E assinado para o governo Aristides Gomes, 2019. Que bom, eles eram bem tomar mais para falar boas como. Ou seja, se o governo Aristides Cadaro vai golpe, autostrada de Safim Cababaja. Pensa você bem. Autostrada de Safim Cababaja, porque governo que Geraldo na finança, governo recebe dinheiro paga indemnização, porque vou lembrar que Geraldo na sai tem dinheiro e deixa 9 bilhões na cofre para pagar compromissos internacionais que não vence. Então, me entendendo você como dinheiro tem para coisa você nem momento baia autostrada de Safim Cababaja. Não chega bisobejo, o papel não chega bisobejo. E que tiver composto estrada de bisobejo, é chapa. Estrada de bisobejo com puro 10 tempo de tuga que fazia organização. Ou seja, Bissau estava aquela que é fazer, eles iam fazer reabilitação. E a gente está confundindo as coisas. Ora, que a casa está ali e que beijo um bocadinho, que acabam fazer remodelação, como fazer, reabilitar a casa. Não é chegar a tudo. Não vem ainda para. Muito bem. Não vai para a coisa. Porto de Buba, conta você, estudo de viabilização de Porto de Buba e governo de Aristides Gomes. Não vai para a autostrada que está liga Alto Crime para o Porto. Não vai mais nós ver lá. E construído na 2010 para o governo de Carlos Gomes Júnior, PAIGC. Bora perceber direito.
Autostrada que está liga Alto Crime para o Porto e que via de combatente liberdade da pátria e construído na 2010 para o governo de Carlos Gomes Júnior, governo de PAIGC. Não importa eles que está na vanglória dele. Não é para vias urbanas de Bissau que construíram para PAIGC no governo de Carlos Gomes Júnior entre 2010 a 2012. Depois, Domingos Simões Pereira entre 2014 a 2015. Não vai para aqui com fazer. Não consa. Guimetal para alfândega. Não é papel de governo de Carlos Gomes Júnior 2010 a 2012. Domingos Simões Pereira 2014, 2015. Não é para vias que é construído. Guimetal até alfândega. Hotel Lédia até Clele. ANP, Praça dos Heróis Nacional. Quartel-General Cero Queijo até Antula. Santa Luzia, Pulubá. Rua Jassi, que está de Sporting, tem nas Nações Unidas. Avenida Osvaldo Vieira, desde o cruzamento de Cáceres Malamba Caiçanha, tem na Marinha Nacional. Rua Eduardo Mondelani, de Cemitério Municipal até a Estrada de Cacoma. Ligação de curva. Desculpa. Ligação de curva de Somec até São Paulo. PAIGC que facilita. Depois, não tem mais acordo de construção de Jugudul, Mansoa, que assinado em 2012 para o governo de Carlos Gomes Júnior. PAIGC também na rádio para usar para papia. PAIGC também para papia. Fala, vos cawapuno para papia. Porque aqui não tem elementos. Cawapuno para papia. PAIGC também. Não também vai para hoje um dia. Não vai mais para outra coisa. Vou prestar mais atenção. Vou desculpar só. Não vai para ponto de João Landim, que é o maior projeto arquitetônico que realizaram na Guiné-Bissau. Ponto de João Landim. Para quem que faz ele? Só ponta agora gente. E que mesma coisa que não vai para acontecer. Ele falou que não, PRS faz João Landim e faz São Vicente. Vou prestar bem atenção. Todo por grande projeto estruturante de país, desde o ponto de João Landim até o maior investimento público de energia elétrica de OMVG e ter impressão de PAIGC. Se a gente negar, pode ter no documento com a prova contrária. Vou contar, não. A gente se usar. Vou chegar para apanhar o corta-fita, porque vou catar certa gente para tomar poderes que o povo vai mandar voz. Então agora, não vai para a punta. Bissobejo, que a gente está a fazer que vangloriar aquele. O Tacá fala só alguém gosta. Paulo Sousa Cordeiro, bom dia, como custa? Donatários. Ele mandou fotografia de coisa. Que tem 3 km de estrada. Como é que um país que tem 3 km de estrada, 3 km de estrada, calcatra nenhum som de que ela acaba. Bissobejo é que cumpre Bissobejo não. Bissobejo está feito desde a independência de Guiné-Bissau. Boa vídeo de Zé Manuel Campo, que não fala vossa estrada está lavada. Eles estão na chapa estrada. Que orçamento de chapa estrada existiu já sempre. Eles estão a fazer populismo. Sim, Olívio, João Landim com 97, muito bem, antes de guerra 7 de junho, para aqueles que receber. E civil, só gente estudo civil como naquele período que consa, muito bem, mano Olívio. E para aqueles que receber, tá este aqui, que eu estava falando, não, e grande, porque já está papel, só papel, porque hoje um dia aqui temos que não papel antes de coisa, antes de 7 de junho. Vou catar este, mas é barrar entre 7 de junho e que existe é usurpação hoje um dia. O toja qualquer nécio está na política. E está falando, a minha ativista, a minha defensor disso, alguém está com pregoso, coisa, quer dizer, ou seja, próprio era de rede social, independentemente de educar, mas se tem sido também bandos de nécios, bandos de otários. O alguém está fazendo, se vem para encontrar, eu está apontando só, tudo grandes obras, a parlamento, e cumpre para PRS, jornalismo e cumpre para PRS, quer dizer, cada tem um elemento, está papia, só papia, é misto papia, porque esse que não falou é bandos de desculpa, de otários,
Que alguém está tendo só a internet e começava a fazer propaganda. Eu estou pensando só na Coreia do Norte, sem nenhum tipo de coisa mais. Antes de 7 de junho, e que existe bem bandos de otário. Então, tudo a gente sabe como a coisa está no lugar, como é que está fazendo. Tudo a gente sabe como a compra um carro e preciso ter um projeto de estudo que está recomendado para a gente poder saber. É isso que não vai apoiar. Ali não é caule. E tem que fazer um estudo para ver se que projeto está viabilizado. Não é ali na Europa, por exemplo. Da gente, exemplo, lá na Rússia, na Moraria, que obra para muitos anos, para ver que porque aqui olhar o vestígio arqueológico, obra ilegal, e tem que parar, que na Europa inteira quase é assim. E que existe aqui propagandistas. Tudo a gente sabe como é. Campo, como é que nós estamos falando ali na coisa, Praça de Touro. Praça de Touro, vem cá, ultimamente, mas tudo que eles fazem, trabalhar lá, fazem pladur lá, que o tempo, o nosso vídeo como Praça de Touro, com essa 10 Santana Lopes, antes de Santana Lopes, aliás, está na Câmara de Lisboa. E bem cabantaram nessa época, mas aquele que iniciou a obra, para tudo a gente saber, e com essa tempo João Soares. Então, portanto, gente na Europa, onde é que existe camparas de otários, gente se distingue em coisa de como governo e continuidade. PAIGC por iniciar uma obra e fazer estudo de uma escola PRS bem e com essa pura estrutura e se governo que acabar e para se madem bem cabantal. Aquilo que está falando como madem com compul. Então não gente que se vê leva para 3 km de estrada que chega tem que conseguir sobejo que se vou entrar aqui Ruelas que Ruelas tu estava assim na bom português estava lá aqui Ruelas de Portugal para ver que ruas pequenino que Ruelas de Portugal de Bisobejo. Se você andar altura, que chega 3 km de estrada, e que chega 3 km de estrada, até a hora que acabou nem 100 metros. E propaganda, ou seja, a gente relega, como é que eu posso falar vos? Relega direito humano, direitos fundamentais, em detrimento da Alcatrão. Ou seja, basta pôr Alcatrão na estrada, vale tudo. Vou por aí de tanta gente na chão, vou por aí tanta gente que prendido de uma forma arbitrária, vou por aí raptar gente, vou por aí acaba que todos os órgãos de soberania estão para piar só, na tudo que usa para gente, é cambadas de nécios, vou desculpar. Para eles, porque quando não é eles de otário, vou desculpar que pejorativo que não utilizar. E questão de como, e vermes irritante, que cai de visão mal. E que é possível para você bandos de jovens assim que vou pensar como vive em países desenvolvidos, outros não vivem em países desenvolvidos, está contente com a migalhas, Alcatrão, que tem sido de um país que quer respeitar direito humano, Alcatrão que partiram, sim, eu posso saber, Alcatrão que partiram, se contra tem que aplicar na chão, por exemplo, se o parte da Inglaterra ele por cá tomar, ele tem de estudar, que partiram de um país onde é que direito humano que está respeitado, Venezuela que está ali partindo, não consigo se vale, sim, Venezuela tem milhares de estradas, terra batida que cal catuar. Que cal serviço? Que é que o governo venezuelano está vivendo? E um dos países da América do Sul. E se só está viajando aqui, o que é que se só está carregado de seles? Que chega o momento de condocoral, que chega o momento de pátria que é Alcatrão. Portanto, é preciso para existir um parlamento onde que tem que escrutinar que dinheiro que não apuro na Guiné-Bissau. E triste para você chegar hoje pessoa, alguém, normalmente chega num país, membros do governo estão cala a boca e ele que está a discursar e vai em TCS, num país normalmente que não tem no nosso sistema de semipresidencialismo, onde é que o governo, próprio primeiro-ministro que está a dirigir o conselho do ministro, existe só uma única voz, oposição que existe. Bonode é líder do partido da oposição, nem de atrás do presidente, uma carnel. Na cara de estado que não vive nele, aquilo é tudo. Então, ainda apareceu o engraxadores nojento, na pedir apoio, para a gente apoiar, para apoiar o regime, assim, normal, sem respeitar direito humano. Engraxadores nojento, na pedir gente para apoiar o governo, para apoiar o regime, para ver um regime que vai conseguir alcançar 3 km de estrada, está no fazer populismo, na rebenta manga se cau, na rebenta manga vai na sul, uma leva gente para filmar como uma apoia Alcatrão. Gente está na segunda esquadra, gente está na
mais de 28 pessoas estão na base aérea, os outros estão no outro lado. Tem que ser direito fundamental. Ninguém nunca falou de como se existem fortes indícios. Tudo, me explica mais gente sério. Se existem fortes indícios de que gente, não deixa o Ministério Público que detentor da ação penal para investigar tudo. Existe. Mas não tem que ser tão veredito que sai de investigação. Aqueles que falaram como tem que ir para a pera. Tem que ir para a pera. Julgamento na casa, tem que bater julgamento na casa. É coisas tudo os cabali. Botar de jovem, não falam pedir respeito para mangas de jovem, para discutir que a gente estiu. Para discutir. Ou seja, a gente está mais preocupado. Botar de jovem, os caras papel, por exemplo, na ponta voz, em cada este torna um bocadinho enfadonho para vir sempre aborrecido para estar para per líder de PAGC sempre. Mas não acabou de cobrir aquela. Líder PAGC, existe, por exemplo, existe um despacho que sai do tribunal, um acórdão, aliás, que dá nulidade tudo que medida de coação que falaram do Comá e puro Rubadel. Não há cumprimento daquela, não pode jovens na papel, aquela jovem na papel de Alcatrão. PAGC faz um congresso, a anotação que é fazido, de que congresso? Jovens na papel de Alcatrão. Supremo Tribunal de Guiné-Bissau, que maior, como é chamado, que maior, como é que pode falar você, centro de todo tipo de banditismo na Guiné. Tomou um acordo, um recurso, porque você nunca se nota, de como a bola não conta, próprio quem que papel de extinção de instância, e foi próprio Lássana, que sempre processo do PGC desde 2018 está caindo na Simão. Quer dizer, de na que instância extinguido, não passa a viver recurso, que a mim nunca consina direito, por muito nunca percebi direito. Bolão conta não fica só não viver de recurso, bolão conta fazer 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 recurso. Toco não chega lá na última instância. E tem um princípio fundamental no direito, que é muito fundamental, hora que duas instâncias, não é duplo conforme, hora que duas instâncias confirma mesmo veredito e que está tendo para a terceira instância. Agora, um dia, caso do bolão conte, viver nunca encolha recurso. Como é que é possível se contra o Supremo Tribunal, aliás, segunda instância, não para ver relações, conta bolão conta, toque e pronunciar sobre litigação de má-fé, que está a fazer com o PAGC. Litigação de má-fé mesmo, não é para litigância de má-fé. E depois se falar assim como não, instância vai extinguir, vou subir perfeitamente. Não pedir, como é chamado, princípios de contraditório. Não sai de lá, não cobre princípio contraditório, assim que é pequena facia, faz toque chega, não quer dizer, e um ato muito nojento, mas ninguém cata para pior que lá, Alcatrão. Rapaz, por simples facto de explicar como Nuno Cavalanta, por simples facto de falar como Nuno Cavalanta, por simples facto de falar Nuno Cavalanta, a mim, não está falando Marcelo Ribeiro Souza de Cabai Fanado. Antônio Costa Cabai Fanado, não falar assim, normal. Antônio Costa vai cá português. Onde é que crime está? Onde é que indício do crime está? Sem falar aquilo. Onde é que indício do crime está? É que existe. É para raptar a paz na Nhacra, é para raptar a tenel, normal, sem nenhum tipo de justificação. Governo que tem poder de prender. Governo tem poder de cumprir mandato de execução de lei judicial. Ora que passe um mandado de prisão para prender Pedro Sousa Cordeiro, o governo tem que pôr meio à disposição. Existe cumprimento de uma sentença, o governo tem que pôr meio à disposição. Governo, primeiro-ministro que tem pronunciação de... Não prender, aquilo que fala a gente, quer falar com a Aristide vai dizer prender se isso não fala não. Não há forma. Quem que está a prender é alguém. Estado. Ora, não é papel Estado, não é papel executivo, não é papel tudo que componentes de gente do governo, mas que essas não é papel. Mas tem agora, quem que falar dele que tem que polícias aliás, órgãos de polícias criminais, que não é por falar judiciária, POP na Guiné-Bissau, que o próprio Ministério Público, que é detentor da ação penal. Que elas que podem falar 48 horas que falar no tal está detido, detenção, não quero papel de prisão. A Aristide que tem aqui por maneira, é como a gente explica, mas nem que a Aristide vai aprender. No momento, Jomaf que está lá, Procurador-Geral da República. Depois não há como
Procurador-Geral da República estava a fazer serviço de João Maf. Procurador-Geral da República na Guiné-Bissau estava a fazer serviço de Presidente da República. Depois de 48 horas, ainda solta aqui falando. Então, e esse que nós estamos perante, esse que não vive, na vanglória, tudo, estava só para falar de um bom dia. Homem, 47 anos, vou fazer esse 47 anos, mas que é fazer cano no cano, 3 km de estrada, catigantado, que nem um quilômetro cada 4 horas. Depois, não quer saber, e um governo que não vive na ilegalidade. Nem me vai pôr voz para Bob. Vou desculpar. Porque outra hora não está falando gente respeita mais bem. Vou desculpar. E triste. Esse que não olha um dia é triste. Não olha. Ainda Nuno Gomes na avião. Ainda Nuno Gomes na avião. E está pareceu que ninguém quer papel de nada. Por exemplo, se só confirmou de como e tira-se conselheiros tudo. Aonde mais e brindando com o novo show-off. Ibrahim Ali, ao lado de mim, que conselheiro especial. Vou conseguir decreto. Não, vou conseguir decreto. E líder de um partido. E aí esse partido ia assim, conselheiro especial naquele tipo de coisa. Eu falar uma vez de presidente de tudo guineense. A nós, o Umaru, que não está segregando. A nós que nega o Umaru, ou o Umaru que negando. Na punta boss. A nós que nega o Umaru, ou o Umaru que negando. Que é que põe Gilberto Silva Lopes nunca estava à igreja, gosto, não para, porque o meu filho de Deus não vai fazer coisas tudo, não vai ser sincero, vai. Mas nunca estava para ver que, porque a Bíblia fala de Jesus, e a Bíblia fala, Deus está falando de Jesus Cristo, este é o meu filho amado, a quem tenho prezado, este é o meu filho unigênito. Lá como punta padre, se contra nós agora é filho do comadre, se é nosso filho do comadre, se Jesus é filho unigênito, se filho amado, então nós que é filho do comadre. Então, se a nosso filho, comadre, a nossa ensino que como a nossa cidadão de segunda lá, naquele caso, a nossa que é bem-vindo, que ela põe um catabai, mas respeita a gente que está aí, e na troca, quem está em sua posição. Entretanto, esse é muito importante é populismo, que vou tomar muito cuidado. Gilberto Silva Lopes não está tendo tempo, cada semana, para bem controlar, para bem contrariar, aliás, esse populismo. Porque vou notar como ainda torna insustentável. Gente se ganha na acredita. Quer dizer, o Jamanga gente só não acredita. Está falando assim, digo, mas por causa agora ainda compro. Mas compro o quê? Estrada de Bissobeja, urbanização de Bissau, que Bissobeja faz ir para Tuga, na era colonial. Tudo gente que não está chapa, não. Se só agora chapa. E tem a sorte, governo partido colombiano, como é chamar, colombianos, como venezuelanos, estava muito sufocado com sanções internacionais. Então, a América do Sul está buscando outros meios de viver. Está aqui outros meios de viver. Então, se só que eles viver de que meios, é premiado, é falar ali no Pátio Oeste. Se que regime que está também, por bater na casa está na Guiné normal, para ver que. Porque, rapaz falando como, arranjar um carro na UK, não está o bloco. E mesma coisa. Se só que fazia não é dos carregamentos, porque o avião que está avistado. Fazer isso, não do Alcatrão. Portanto, e coisas que a gente tem que. Não quer insinuar nada ali, porque não quer fazer nenhum tipo de acusação. Não dá só exemplo. Não quer fazer. E cá nós que nega, nós que estamos incluídos na coisa. Como é que é possível, no papel Concórdia Nacional, botar um partido que todos os dirigentes aqui lá, vão afastar, vão criar só gente que linguagem de afastar. Gente que vai sustentar, por exemplo, na rede social, é também só de linguagem de afastar, como se fosse gente de PGC e guineense, como se fosse PGC na terra que PGC, terra que PGC libertar. Terra que PGC libertar e a PGC é bem-vindo. Não acaba com a boss. Não faz que está usando só pejorativos assim que está criando, quer dizer, de ódio. Não acaba com a boss. Agora vai para o museu. Não fazem caso porque que tipos de linguagem, mas ao mesmo tempo, se só comba o presidente de Concórdia Nacional. Que aqui Concórdia, que botar entender para a palavra. É que mandamos falar, existem bandos de otários que está dentro da política.
Às vezes outros pobres crioulo, que não está só pobre crioulo, o capuro é outra língua que você ensina na escola. Uma tem grandes dificuldades para aquilo. Porque quando você usa essa expressão, concórdia nacional. Não. A pessoa não vai ver concórdia nacional. E orgulhoso para tudo, porque não nunca. Marcelo Ribeiro Sousa na Jantil falou como Bonato, esse secretário-geral de PSD, porque o partido que tem a matriz da Cambim, falou que não vai bater se ele matar Jantil, vai fazer proeza. Ponto 25 de abril, bem caminho. Não. Se vai olhar, não adianta que quem que está no governo. Ora, acaba não fazer assim, mostrando a orientação de voto. Ou seja, vamos estar mostrando como quem que futuro. Boa noite, Gaio. Ou seja, que tanto relaciona popular na Bissau, de falar, Ibrahim Camara que futuro primeiro-ministro, exemplo, com nada, nunca falei na sério. Então, praticamente, você está a mostrar à população como vou canalizar voto para falar no tal. O vai para Simão Mendes, não, nem que Domingos ganha que 102 deputados, um cara nomeado. Que é que você está a falar, gente? Você está a entender, gente, como votando na PJC e na criança estabilidade, ou seja, que voto em um desperdício, acabou vota. Mas ao mesmo tempo que mesmo o presidente não falou como ele concorre a nacional. Então, e esse que coisas como ficam um bocado chateados com os jovens, assim, não questão de direitos fundamentais que é importante, Alcatrão, terra na Compuro, Alcatrão. Então, tinha nem 3 km de Bissobejo. É na chapa estrada de Bissobejo, que tinha 3 km. Estrada de Bissobejo, que tinha 3 km. Para quem que consegue que ruelas na cintura de Bissobejo. A nós que andar sem secretário, assim, não consegue, tudo ali, tal, sai para ali, sai. Só que parecia o sindicato de Bissobejo. Botei na Fortaleza da Mura para ali encostar, que ruas tudo despachantes, assim, botei na Conservatório Registro, vou para aqui, que os que tem na banco, vou chegar logo lá abaixo, na Porto. Que zonas assim, tudo, que ruelas. Assim, que está tendo o quê? Como é que não pude falar? Que bocadinho de estrada. Que chegou nem 3 km. Que a gente estava cá para só gente de como não quer dizer que ficam impactados, ficam mesmo estupefactos. Coisa jovens na escrever sobre violações de direitos fundamentais na Guiné-Bissau. Rapaz, simples facto de falar como Joaquim Cabay Fanado, prendido, está na segunda esquadra. Coisa gente na papia, na falar de como e ultrapassar tudo, quer dizer, investigação que boa. Investigação tem esse período limite, mesmo não está sob prisão preventiva, o tem que largar. E tem esse limite de coisa, está lá, ninguém quer saber julgamento. Não, o julgamento por cobra não fácil. Ninguém colhe na papel de aquilo. Ninguém quer papel de aquilo. Ninguém quer papel de condição, por exemplo, degradante que não tem no hospital, saneamento básico que existe. Ninguém quer papel de escola que atende a bom tempo. Ninguém quer papel de como e tem que existir um poder na Guiné-Bissau. O que tem é poder legislativo que existe na Guiné-Bissau, executivo, naquele aspecto. E nem falaremos, Nuno e figura, simplesmente, a hora que está na Guiné, se só está na Bissau, Nuno Capuri, presidir o Conselho do Ministro, e que até existir. Porque não é ali no Palácio de São Bento, porque não é Marcelo Ribeiro Sousa sai ali para falar como não vai para baixo para a função de Antônio Costa, e que existe. Ninguém que tem, existe só um único coisa. E próprio se socorro alimentar. É como é partidinho que nasce. Onde é que um é aqui rapazinho, com um dos dirigentes, falando assim, qualquer que não fala nunca capuri, nem bem papel que coisa fazer, um capuri nunca desconectar que partido que se socorre Nelson de Caio. Um capuri desconectar que porque é possível, para um jovem que falou como não queria um partido, que não almeja mudança, para você falar como está sendo representado para si socorro. É para discurso assertivo, é para eu sinto-me representado. Sim, senhor. Viva Presidente da República. Contando naquela maneira que agora que por dos jovens para ver para um, quer dizer, se a bo âncora, um ditador como sendo âncora para como sendo um espelho para e de que mudança mistério, aquilo que está apontando gente. Ora que o Brahma não falar como infraestrutura, tudo está bem. E na papel só de infraestrutura, para ver como há 3 km de estrada na Compuro, na Chaparo, na Bissobejo. Tudo, a estrada existe bem na Bissobejo. Infraestrutura, tudo fazendo lá. Tudo que está passa, e o governo está fazendo remodelação. Que é que vocês só vão fazer remodelação? E que nada de novo. E que nada de novo que está ali, remodelação que está em estado a fazer. Tudo é coisas
Tá passa, boia, jovens na banca, estava só alguém botar. É coligação bom, está na computera. Computera, sim, instituições credíveis. Buta chiga gosse, na chão de manjaco, ela falou que uma furto baca tem, que existe nenhum esquadra, para gente vai da queixa, que existe nenhum esquadra para proteger a população. Mas que gente que tem que vir daqui volta para vir com um pouquinho 3 km de estrada na Bissau. Governação que chega naquela zona. E que construir um país que não tem instituição de raiz. O Taká toca pecador é para generar agora na compostrada. Bissau beijo, se você olhar agora, está chamado Bissau novo. Como acaba eu vou pensar uma para gente de respeito a você, só para entender como não tem que comungar, para não ter aqui mesmo pensamento. Nunca por ter admiração para que tipo de pensamento. E muito longe de mim, de Gilberto Silva Lopes. E que a questão de orgulho, e que a questão de nada, e que está representando na nada, que está nada, que está ali, que é possível. E que é possível, ninguém quer por papia. Botando aqui ninho como sendo uma autoridade que substitui autoridades legais na Guiné-Bissau. Se o papia, quer ninho tem que saber quem que papia vai para adaptar. O canal de jovens na papia sobre aquilo. Botando organizações juvenis, a sociedade civil, que essas que outro barrenacho. Na vai para curva diante de um ditador. Como vai dar mensagem de final de ano. Então aqui é para mim papia sobre ele no futuro. Perante o desfile que não fazemos. Carnaval que tem, cultura que desenvolve. E tem, no mundo moderno, no século XXI, existem 3 pilares. Botando parte social, econômico e ambiente. Só assim que não pode avançar para o desenvolvimento sustentável. Ora, que parte de alguém que quer respeitar um desses pilares. E, portanto, e que tem nada para o futuro. Se aves mistas para emigrar. Vai para a fata. Mas uma parte na cimeira de ambiente, onde é que uma papel, que discurso e para quê? Ou é beleza discurso para falar, não toma medida. Medidas de quê? E só cria divisão, onde é que falar o valor bastante, quando falou na apoio catedral, onde é que falar como a catedral tem, na apoio mesquita, onde é que falar assim. Portanto, ninguém quer tapar papel, a gente está na vanguarda, a gente torna, quer dizer, a África ainda está entendendo, ainda está compreendendo, a gente curva entre si, só quando está compreendendo aquelas coisas. A gente na Europa, que tem meio, aqueles que têm documento que por isso aí, tudo está estão aqui mesmo, patarata, aqueles que estão na Europa. 3 km de estrada, que chega 3 km de estrada, que é na vanglória, que é assim. Se só está mostrando é rampau, o que tem refúgios de peão, o que tem aqui zonas de serviço, o que tem nada, e toma só e rampa assim, para ver que é porque não há ideia de o DIB, sorria sempre o DIB, e rampar assim, tudo um bias. Se o puntal que é, não falou como na base, alcatrão assim, tudo, então ele ainda traz uma carne, ele que engenheiro, ele que tudo, ele que não mostra gente que tem ali na cola. Por que? Onde é que gente chega? Onde é que não chega? Aquela coisa a gente não toca palmo como se fosse instituição na Guiné-Bissau, instituição que não funciona. Vou vir falar mantenha assim. Boa noite, Fátima Valde, como gosta? Maria Fernandes, gosta direito, Olívio Barreto, gosta direito, tá bem? Quer que vou por ano? É que não me pode abrir fronteira de Senegal normal para a gente bater. Tá bom. A partir de amanhã, pega bengala. A partir de amanhã, em que me estou a chamar fronteira de Senegal não funciona. Vou deixar tudo que me estou a entrar para entrar. Vou pedir mais nada, logo tem lei na Guiné. Que jovens assim, só para ver o dia peja assim. Terra não vai direito, se socorro está no bom caminho. A partir de amanhã, corre ali, nós tudo, nós sabemos fronteiras internas que por criar. Mas a decisão está tomada, se existe, a decisão está tomada a nível de governação. É como existe um parlamento. Nós sabemos tudo como o governo tem responsabilidade política perante o Presidente da República. Mas quem que deve, mas quem que se fiscal? E tinha uma Assembleia da República. Para. Entretanto, tudo que coisas que tem, Supremo Tribunal, que estou aí, Presidente do Supremo Tribunal, Procurador já ainda traz o Presidente de uma carnel. Enquanto a vossa no nosso sistema, eu tenho 4 órgãos de soberania, um som que estava ser política, que ser o Poder Judicial. Aí, não chama coisa não papia, não chama Presidente de Supremo Tribunal para informal, Cipriano. Não chama Presidente do Supremo Tribunal para informal. Como é que é possível? Como é que é possível? Me encantei, mas não está falando como é muito confuso. Guiné-Bissau é um país muito confuso. Como é que é possível, nas questões que nós resolvemos politicamente,
que por mim envolve parte judicial. Botaju na buchoma presidente do Supremo Tribunal. Que instância que na bimba dirime que conflito. Botaju na buchoma para falar bem por a par de situação. Envolver na política. E é isso que não faz ele ninguém chega lá com você, tá? E assim, pois, domingo não mostrar esse lugar. E tá mostrando como a gente tudo que na Guiné-Bissau não mostrar. Tá acaba? E diante. E mbater com o presidente da República. Mba papel com o presidente. Titular do órgão de soberania. Existe 4 poderes na Guiné. Nenhum só é que é chefe de seu companheiro. Poder judicial. Poder judicial. Presidente do Supremo Tribunal que está representando aqui a soberania. Botene parlamento. Botene presidência. Botene executivo. Cada um som e órgão de soberania. Lei boa é liquidia. Presidente da República, primeiro-ministro que toma decisão. Leva. Presidente da República, primeiro-ministro que toma orientação sob orientação do Presidente da República. Aquilo que no sistema, que não estava ali interdependências de poder. Como é que é possível? Não sai de lembrar para o Presidente da República como é? Minha coisa acaba. Como é? Minha competência já esgota e a tele. Então vai falar Presidente da República, é naquela coisa. O Presidente da República, que é para fazer o quê? Jovens não escrevem só. Como é que vamos dizer para a gente admirar a voz? Como é que vamos dizer para a gente admirar a voz? E que é possível, é que ninguém quer admirar porque Boca não transmite gente nada. Boca não transmite gente nada. E que é por isso existe admiração. Desculpa. Eu não posso vacilar com feia. Vou ouvir mais ou menos. Ninguém quer, por exemplo, inventa orçamento geral do Estado. Jovem entender de como é que saber como a instituição, homem está passando, a instituição está fica. Não está no Estado de Guiné-Bissau. Ora que Estado é bufiador. Vou apontar empresários que estão lutando para a prioridade, que cartão, que não estava aqui, carta de conforto. E para ver que porque está no Estado como ser fiador. Que manda olha. Ora que toma dinheiro, é saber perfeitamente como você vai para banco, comercial, que não dá dinheiro, porque não fica aqui dívida Estado. Ora que está no Estado como fiador. Ora que não pagar dívidas públicas. O está dando dinheiro. E que desempenho do governo do Baciso Conal. FMI entender como. Estado de Guiné-Bissau como fiador. Mas como é que está fazendo para enganar? Ou vai inventar orçamento geral de Estado. Que não quer saber de onde é que vem. É aquela que ele é um bem denuncial. Boa, a jovem se escreve sobre aquilo. Não, se escreve contra aquilo, não faz PGC a favor. Se não pronuncia contra aquilo, não faz PGC a favor de maneira que chega a poder. Estrada canchongo na compuro, como é que está fazendo? Como é que está trabalhando? É necessário deputado Ramadã no futuro, está certo. Gervásio Silva Lopes, agora a minha banda. Então, ministro, não vai para já está bem, muito bem, não vai para lá. Chega a rampa estrada da banda, é a rampa só terra batida. Está rampa estrada da banda, é governo na trabalhar. É o governo nunca sabe o que é, mas dem poder. É também tudo com símbolos de coisas. Jovens na Juve, científicos assim, tudo. Mas ninguém o canoia. É pronunciou sobre aquilo lá. Se pronunciar porque pensa em mim chegar poder. Desculpa. Portanto, é triste hoje um dia, na juventude está tudo perdidos e confuso. Perdidos e confuso. Desculpa. Muito bem. Desculpa. Esta semana, um ano desde a alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro na Guiné-Bissau. Mas ainda não são conhecidos os resultados do inquérito instaurado pelo governo guineense. Esse professor catedrático escreve em papel, Bacelar Gouveia. E um dos dias que jurou reformas na Constituição. O Marocco Sissoko Embalo defendeu
que um inquérito pediu à Justiça para fazer o seu trabalho. Relembro que, na sequência deste ataque ao Palácio do Governo, onde decorria uma reunião de Conselho de Ministros, presidida pelo Presidente da República, 11 pessoas morreram e depois cerca de 50 pessoas foram detidas, 25 das quais aguardam agora julgamento. O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia participa neste causa e efeito para comentar este tema. Seja muito bem-vindo. Antes de mais, deixe-me perguntar-lhe se é aceitável que uma investigação deste género, uma alegada tentativa de golpe de Estado, ainda não tenha qualquer resultado conhecido, nem muitas informações sobre a investigação. É um assunto grave, realmente não é todos os dias que verificamos estes crimes. Um golpe de Estado é um crime muito grave contra a segurança do Estado e eu acho que é preciso todo o cuidado em fazer uma investigação bem de todas as partes da segurança do Estado e também da honra e da liberdade das pessoas que são suspeitas. Agora, eu admito... Mas na Guiné-Alcatrão, que privilégio. Nesse aspecto, o Presidente da República da Guiné-Bissau terá razão no sentido de pedir alguma paciência para que a investigação seja bem feita, mas também é preciso saber, esse aspecto eu não sei em pormenor, quais são as condições em que estão as pessoas, porque julgo que há arguidos que estão em prisão preventiva. Ora, a prisão preventiva é uma medida a mais drástica de todas as medidas de coação e ela tem que ser validada periodicamente por um juiz independente quer do Ministério Público, quer independente do próprio Presidente da República e daqueles que foram vítimas dessa tentativa de golpe de Estado. E, portanto, é preciso que os direitos dos arguidos sejam devidamente protegidos, aliás, de acordo com a Constituição da Guiné-Bissau, que é, nesse aspecto, muitíssimo boa, como outras, embora careça realmente alguma profunda revisão, mas nesse aspecto tem os direitos elementares de proteção dos próprios arguidos. Portanto, é preciso saber em que condições é que isto está a ser feito. O julgamento tem sido adiado. Penso que os advogados têm referido preocupação em relação aos direitos de defesa dos seus arguidos e dos implicados, mas tendo passado um ano não parece que seja um tempo assim, digamos, exagerado, porque realmente é uma matéria complexa, mas só quem está por dentro da investigação é que pode dar mais informações precisas sobre o assunto. À luz do direito, faz-lhe sentir que estas pessoas, 25 pessoas, vão ser julgadas. O julgamento estava marcado para 6 de dezembro, foi adiado por questões logísticas relacionadas com obras a serem realizadas junto do tribunal. O que eu lhe quero perguntar é se faz sentido que estas pessoas sejam julgadas por tentativa de golpe de Estado sem ainda se conhecerem os resultados desta investigação, ou se são processos completamente distintos. Pode haver aqui várias coisas. Claro que a investigação criminal é sempre a competência do Ministério Público, que é uma instituição que pertence ao mundo da justiça, mas não está, obviamente, em obediência ao Presidente da República nem ao Governo, porque o Ministério Público é autónomo em relação ao Governo. E, portanto, é o Ministério Público que dirige a fase de inquérito, na fase inicial, em que se faz a averiguação dos factos que foram praticados ou dos que não foram praticados, com a ajuda da Polícia Judiciária, e depois o Ministério Público tem que chegar a uma conclusão se acusa alguém porque entende que cometeu crimes ou se arquiva esse processo de inquérito. Até neste momento eu não sei em pormenor se já houve propriamente uma acusação. É provável, nos casos sim, que noutros casos não tenha havido acusação, mas se há um julgamento que está marcado é porque o Ministério Público já chegou, pelo menos em relação a alguns dos implicados, já chegou a uma conclusão de que de facto houve um crime na forma tentada, o golpe de Estado neste caso tentado, não consumado, e é um crime realmente grave e não é um crime que apareça todos os dias e que exige com certeza todo o cuidado na sua investigação pelas razões que me referi. Mas, portanto, mas há prazos também de prisão preventiva. A prisão preventiva não pode eternizar-se. Há prazos máximos de prisão preventiva. No caso, ainda não foram esgotados, naqueles em que estão em prisão preventiva. Mas, portanto, chama a atenção para a necessidade de cumprir a legislação processual penal que existe também na Guiné-Bissau. O Dr. Jorge Bacelar Gouveia foi um dos juristas que ajudou na elaboração da Constituição da Guiné-Bissau de 1984 e que está ainda em vigor. Gostaria de perguntar como é que olha para o estado atual do país dos últimos anos. Tivemos esta tentativa de golpe de Estado a 1 de fevereiro, depois veio a destituição da Assembleia, eleições antecipadas marcadas apenas a destituição da Assembleia em maio do ano passado. Eleições antecipadas acontecerão apenas agora, em junho deste ano. Estavam marcadas para 18 de dezembro. Dezembro, exatamente. Como é que olha? Foram adiadas? Como é que olha para tudo isto? Vejo isto com alguma preocupação e como amigo da Guiné-Bissau e conhecedor da realidade constitucional e política da Guiné-Bissau. Porque, na verdade, penso que se cruzaram aqui dois processos
que não deviam estar juntos. E isso complica a situação e torna o país numa situação difícil de governar e difícil de estabilizar, porque não se põe em causa o poder presidencial de dissolver o Parlamento. O Presidente da República dissolveu o Parlamento em maio, dizendo que havia uma grave crise política. Aliás, a Constituição até guineense é a única das 5 africanas lusófonas que diz quais são os motivos que legitimam a dissolução do Parlamento. Diz que havia uma grave crise política porque o Parlamento não se deixava fiscalizar do ponto de vista das contas e havia uma grande instabilidade. Aliás, um Parlamento que é fragmentado e em que não há uma maioria absoluta. Mas é preciso também saber viver em democracias em que há parlamentos fragmentados e as democracias também existem com partidos que não têm maiorias absolutas. Aliás, o caso português, não agora, mas anteriormente, foi disso um vivo exemplo. Mas, portanto, foi feita essa alegação, mas a verdade é que foi marcadas as eleições, só que quando há uma decisão do Parlamento, em primeiro lugar, os deputados não perdem o mandato, ao contrário do que na altura se diz, eles continuam em funções, mas em funções mínimas, continuam a ser titulares de um cargo político que é o cargo de deputado, deve funcionar uma comissão permanente que deve continuar a sua atividade de fiscalização do próprio governo. Não faz leis, mas deve fiscalizar o próprio governo. E, portanto, esse assunto está-se a arrastar e, portanto, quando há uma dissolução, aliás, a Constituição Portuguesa é até nesse aspecto exemplar, diz que quando há uma dissolução é preciso fazer eleições no prazo máximo de 60 dias. Ora, nesta altura, em maio, foi marcado para dezembro, ou seja, 6 meses depois. Agora está a dizer-me que vai ser ainda para mais uns quantos meses daqui a... Mais de um ano. Ou seja, do ponto de vista da saúde da democracia, não é aconselhável ter um Parlamento fechado durante um ano em que não se pode legislar e em que não pode haver uma fiscalização política do governo com todos os atributos próprios de um plenário parlamentar a funcionar como deve ser. Portanto, esse é um aspecto que eu acho que é realmente lamentável. Acho que devia ter havido aqui um esforço de fazer as eleições o mais depressa possível. É verdade que a Constituição guineense não estabelece um prazo máximo para se realizar as eleições, diz que tem que haver uma antecedência de 90 dias, mas de fazer eleições parlamentares ao fim de um ano, eu penso que isso é demais do ponto de vista da saúde da democracia. Em relação à revisão da Constituição, de facto, houve também outra coisa um pouco atípica, que foi, a certa altura, haver 2 processos de elaboração da Constituição paralelos. O Parlamento estava a fazer o seu projeto, através dos deputados, aliás, há uma competência exclusiva da Assembleia Nacional Popular, mas o Presidente da República também nomeou uma comissão técnica para fazer um projeto alternativo de Constituição em relação àquilo que estava a ser feito pelo próprio Parlamento. Ora, eu penso que é pena que isto esteja a acontecer, porque a Constituição guineense realmente é a única dos países ainda portugueses em África que não foi objeto de uma profunda remodelação, portanto ainda tem resquícios da Primeira República e precisa, portanto é uma manta de retalhos, infelizmente. Aliás, tem pouquíssimos artigos, tem metade dos artigos, tem as outras, apenas tem 128 artigos. Sim, e portanto é necessário realmente rapidamente também fazer um processo de revisão e de uma nova Constituição para a Guiné. Dr. Jorge Bacelar Gouveia, muito obrigada pela participação neste Causa e Efeito. Muito bem. Então, portanto, o que é que não defende? E esses que precisam para ser outros gentes. A nossa não falou como a nossa jovem. Não existe mudança para Guiné-Bissau. Não quero falar de como que a nosso turno tem que bater aqui mesmo o diapasão. Não. Mas tem que fundamental que nós não temos. Não capuri. A mim que admiram. E como que gentes toma questão de Alcatrão. Questão de Alcatrão e tem uma coisa que primordial, alicerce um país que é por governar por alguém que bengala. Como a gente está a entender como é um ato único, não é papel jovens no pleno século XXI. Terra na compor, por exemplo, se só está desembarcar de avião, ninguém quer que aquilo leva que aqui disse, que dinheiro público e pagar o perdião e está falando como é, que a cada mano papel que perde trabalho. Pelo menos se teve coragem de papel e perde trabalho nas partes final e fica aí com tipo uma dignidade. Pelo menos se papel. E conta como na gente que se disse socorro por seguintes antecessores. Ora que não vai levar jornalista para gente por isso que está leva, que está disse. A dramanitura aquilo aqui papel normal que por entrar uma coisa. Agora não por sentir não gente tudo. Sério, velho, como é que boa noite? Eu mando a foto de estrada, Alcatrão. Mandei Alcatrão, assim.
Mas existem milhares de problemas na Guiné-Bissau. E existe um não-Estado. Um não-Estado. Não está na Constituição da República. Na Constituição da República, ele mostrou como um governo está criado. Se você apareceu com a figura de vice-primeiro-ministro, próprio que usa papel. Zé Carlos falaram como me falam que não apoia porque que existe. Gente está mal levar se isso é uma coisa normal. Governo, o dissolver o parlamento, que governo que tem em gestão? Se só falou como não, queria governo de iniciativa presidencial. Gente sim tem tomar sim por cena normal, como tem existe governo de iniciativa presidencial. Que mesmo governo de iniciativa presidencial, a gente entende como é ilegal. Por exemplo, eu vou na casa de tomar antigos combatentes de casa. Como é que a gente pode pensar como é governo tem a competência para tomar inimigos da casa? Não. Estado está tendo aqui competência por intermédio, porque cá existe Estado ilegal. Então existe governo ilegal, existe regime ilegal. Estado tem a competência de tomar aquele sil, mas é por intermédios do governo legal, de um regime legal. A boca por estar ilegal, a não saber tudo como aqui caça de alto bandinho, de que gente mora nele. Tudo que inclina o saber como a casa é de Estado, a não saber não é legal, casa é de Estado. Casa aqui de Estado, se o Estado pedir, tem que dar nele. Mas agora, gente que não pedir casa, e com autoridade legal. Que competência o Presidente da República está focal. O Presidente da República por pedir coisa. Casa pertence ao Estado de Guiné-Bissau, por intermédio do governo, que falou com o Ministério da Finanças que está tutelando patrimônios de Estado. Ora que entra um governo legal, por pedir que casa para a gente se tornar de uma forma legal. A boca por estar ilegal, vão entender como a bota na competência. Ela quer. Quem entender com o mandatário que ela, que competência bem entender. Não que por estar pensando, mas não por falar, lei falar a boca, onde é que fonte vem dele. Por exemplo, coisa está tirando mangas de despacho, Soares Sambo. Mas onde é que a competência Soares Sambo bem? E que existe ilegal. Mas não corre gente na papel dele, gente para ele se conformar, então que ele abre o precedente e não criar o precedente que nós vamos no futuro. E na Guiné-Bissau não continua sempre no mesmo problema. E cá existe na Cabo Verde, e cá existe em nenhuma parte do mundo. Assim. Constituição da República, na segunda prerrogativa que o presidente dá, e quando tem papel como ele podia extinguir e queria Secretaria de Estado com o Ministério. Mas não acontece o que queria a Secretaria de Estado, por exemplo, da Administração Territorial, e que existe ilegal. E está papel dele no contexto em que existe um governo legal. Mas agora, me se traga na coisa boa. Meu amigo do fulano tal, na Câmara, me se traga que está na Câmara, onde é que tem que pôr? Anca tem que pôr. Pera de inventar uma história. Secretaria de Estado, coisa. Gente surte que não olha coisa assim, não aplaudo. Alcatrona com puro. Alcatrona puro, assim só. 3 km com puro. Nenhum som deles que acaba. Tem gosto. Que é grande coisas que não com puro assim na Guiné. Como que não pode bem exigir agora aqui básico? Se só tem mais de 1000 carros na Guiné. Ali com você vai para Sucata, naqui 1000 carros que bem. E polícia que militar. E polícia que militar. Outros setores que existem. Bucoia, e falou, essa é ambulância, essa não vai para a região de Cusa, essa não vai para a região de Manjago, para ajudar a normalizar o furto de vaca, essa não vai para Banhacra, essa não vai para a região de Bujogo, assim. Caça queima, assim, tudo, assim, população assim, de ilhas. Caça queima, para ver como ilha está para de deputado. E cá pecadores, Bujogo e cá pecadores lá, assim. Caça queima, assim, o coia nenhuma ação sem de Estado. O coia de jovens na papel, assim, para lembrar que população. Ela falou só, alcatrona puro, terra na face. Alcatrona puro. Que a gente se assume que pecadores, tipo limária, e que existe ação de Estado. Não é a PRS que vai para lá. Assim que ele parte de gente que está na governa, que faz esse gesto. Mas quem tem a responsabilidade da loja aqui, gente, e próprio Estado. É coisa que ninguém cata papel dele. Você só bom alcatrão. Qual grandes obras que é fazer que é alcatrão de quê? É que existe. É triste, pá. É triste, vou desculpar, mas é lamentável. É muito lamentável. Pensando tomar já vosso tempo suficiente. Para que toma mais vosso tempo. Tudo é obras. Não deixa aí a vossa tudo. Quem toma esse contrarial, que é bem para contrarial, para falar com a Gervásio, e é assim que cedo.
Na lei, você breve, tudo assim, rápido. Por favor, fazer. Que Gervásio vem na cola. É assim daqui que um papel, não opera mais, você tira a cabeça. Vou desculpar. Kunsa, numeral, assim, tudo normal. Boa, eu proeza. Tá bom, não, vamos mostrar que é que fazer. Não kunsa mais. Que car power, que barco que para lá, que acaba só luz bem, luz vai. Luz bem, luz vai, que pessoa tá vive dela. Eu já me na saída assim, não tá vive. Luz bem, luz vai. Assim, que dinheiro tá vive, vai. PGC, governo da Aristide, 2018. Com resolver. Ele que vai contratar aqui, barco, e resolve o problema de energia na Guiné. Muito bem. Autostrada de Safin. Governo da Aristide. Simplesmente, se contra a PSC que vai poder, está já concluído. Porque vai ter dinheiro para pagar, gente escusa. Governo da Aristide que fica aqui acordo com os chineses. Eles vinham entrar para fazer propaganda. Vou prestar atenção. Cabo Submarino. E governo de Domingos Simões Pereira. Se não me engano, no momento era João que estava naquele pasta. Eles que vai para Banísio. Que Cabo Submarino e de governo de Domingos Simões Pereira. Então, tem assim, bom internet para Guiné-Bissau. João Bernardo que estava naquele pasta. Não vai mais. Estrada de Buba e Catio. Desculpa. E assinado na 2019. Estrada de Buba e Catio. Governo da Aristide Gomes. Vou prestar atenção direito. Autostrada que liga Alto Crime para o aeroporto. Ordenou para pegar a Avenida do Combatente de Liberdade da Pátria e construir na 2010 para o governo de Carlos Gomes Júnior. Muito bem. Vias urbanas de Bissau, que construíram para o governo do PSC de Carlos Gomes Júnior com Domingos Simões Pereira. Na 21 Bossel. Na período do Cunça, 2010, 2012, 2014, 2015. Guimetal, para Alfândega. Hotel Lédia, Clele. ANP, Praça de Heróis Nacionais. Queixe, Ntula. Santa Luzia, Pulobá. Rua Jassi, que diz de esporte que tem nas Nações Unidas. Avenida Osvaldo Vieira. Cruzamento de Caça de Malamba Caixanha, até Marinha. Rua Eduardo Mondelani, até cemitério municipal. Aliás, até cemitério municipal. Aliás, de cemitério municipal de Bissau até entrada de Cacoma. Ligação de curva de Somec até São Paulo. E também acordo para construção de estrada que na liga Jugudul Mansoa Farim. E assinado para o governo de Carlos Gomes Júnior na 2012 e PAIGC. Depois, tudo que grandes obras de infraestrutura do país. Não consegue ponto de Jolandim, que investimento público, maior investimento público de Guiné-Bissau. E também energia elétrica de OMVG, que nós sabemos que pôs para a nossa região. E tem tudo impressão digital de PAIGC. Esse que crime que o PAIGC faz na Guiné. Esse que crime que o PAIGC faz na Guiné. Que eles acabam de crime, que conseguiu componer 3 km de estrada, está aí na vanglória. Tudo 24 horas, bom no papel. Nenhuma impressão digital é acredita. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Exatamente. E que estrada própria que não fazer canchongo para coisa, que é pega a guerra. Nem acaba de é na rampana, que como é na puia alcatrão. É pega a bruta de guerra entre eles. Problema de Kunsa entre deputados do Madem, que gente só entre eles dois deputados do Madem. Nem foi próprio um vídeo ali gosto. De que Nelson confirmar, ou seja, confusão com seja, ele dois deputados do Madem, Nelson Quinina. Nelson Os vai para lá e vai confirmar que professor Inocêncio Paulo Gomes, que de PTG atualmente, professor Inocêncio Paulo Gomes. Que o professor Inocêncio Paulo Gomes fala? De como aqui financiamento do que caiu, e bem de Dr. Nelson, engenheiro Bote Candé, professor Inocêncio Gomes, Inocêncio Paulo Gomes, que próprio o general El Mukhtar Umar Sissoko Embalo. Eles que fazem, ele fala, Madem Kamatila. Nelson vai confirmar lá, na puigos vídeo, Nelson vai confirmar lá, ok? E sai de coisas. Só parecinhos de coisas,
está aí na guerra de gangues. Na tempo de pega, se a boia usa tempo. Boia na tem estrada que compura. Está falando como não? Estrada que liga para ali. Brema camara que compor. E tira a baga lá na metade. Qual que estudo o fazer? Não. E que tem. Porque que existe? E que existe um mapa diretivo. É fácil sim estudo ambiental. É fácil só para ver como é. Que falando tal, falei e fala bem na fácil e fácil foto. Mas Estado existe. Nunca por viver numa selva, pá. Estado existe. Tem para levar um baca na corrichor, gente na fazer campanha eleitoral que aquela. Alguém morre para bater baca na corrichor. E campanha eleitoral. Quem que criou compor reparar a casa. E campanha eleitoral. Entende que não tinha ninguém aqui, né? É triste, pá. É triste. Portanto, ele só para proeza, essa coisa sinhos que não faz chapa, bissou na chapa, bissou. É como sai a guerra. Bucosa, por exemplo, de forma coça. Se fácil, parmatória está na palácio. O tempo que vai para uma vaso otário. O que por falar madenga fazer? Com permissão de sua excelência, Presidente da República, não há trabalho que o Presidente da República tem estado na fazer. Sob orientação do Presidente da República, não há como que a nossa área está na chapa, o fazer. Sucaba, bu passa nuno na bem palavra. Você vê como poder estar buscar na urna, Deus partir um presidente, graças a Deus, que se furar, que se coisas que com experiência que acumula também a nível internacional, a hoje dia não pode falar de como coisas pequenas vai direito, pouco. Terra que está compor bias. Não fala sempre assim, terra está compor de uma forma fácil. É como não tem que pedir Deus, é sorte que tem que dar, não tem presidente da República. Tá certo. Buscam banta brema. Minha senhora, se você ouvir, paga salário na Guiné-Bahiera, é uma miragem. Se você comparar, avalia tempo. Você ouvir que influência sua excelência, presidente da República, e tem uma dinâmica. E tem uma dinâmica que não pode hoje um dia próprio gente na trabalho. Compara infraestrutura. Você ouvir aqui tempo. Você ouvir gosto. Compara infraestrutura. Então, portanto, é como não me está aproveitando a dinâmica do presidente da República para por empregar nova dinâmica. Que tempo é na eleição legislativa? E era para o sector privado. Gosto de chamar sector privado. Gosto de nova dinâmica. Gosto dessa palavra mais da fama, nova dinâmica. Entretanto, portanto, e é que não vive nele, se não são coisas papiar, você tem que papiar, em Deus ou Marci só com embalo. Praticamente, tudo gente tem que papiar, mas no futuro, e que escreveu hoje na minha coisa? No futuro, não é por mim culpa o Mar sozinho. É que mandam conta gente se como? Quando está rincado que se ris, e hoje um dia não tem sair de ris, como a sair de raiz. Ris que criou e raiz. Quando está rincado que se ris. Onde tem que rincar tudo que se raiz. E hoje não tem um presidente que sair de raiz. Portanto, eu penso que e contei como é que outros matem também, porque gosto de sair que se raiz. Muito bem. Não continuar na batalha de ouvir. Essas coisas que estão com o hospital de referência. Então, que a gente não pede. Jovens da Barra Paia, na Guiné mal. Barra Douros de Paia, que Guiné tem aquela que tu e que terra desenvolve. Tá Barra, piri baquim, com aquele jovem para apoiar baquim, para apoiar que? Que é que não é como se só que cuidar Barra Paia, gente meio frio. Barra Paia, assim, Barra Paia, gente perde reputação. Não nem jovem, posso mais como ficar na Guiné. Não estou com se você não é que uma boa nome, tudo Barra Douros de Paia, para não jovem como firmar na Guiné. Pois tem tudo que você está chegando, se feita acabar. Não é que uma boa nome de dia. Chama boa cintura, Barra Douros de Paia, para cara que riba mais para vai para onde é que sai. Poxa, inojentos, pá. Muito obrigado pela atenção, para caminho vai mais longe. Obrigado pela atenção, nós estamos juntos. E triste, aonde não é gente tudo de coisa. Se só colocar ali só, se adianta que coisa. Suponho que se só colocar adianta que bote o cande. Se só colocar ali mal de fita e tribalista, e não sei o que se quer. Aonde adianta que Brahma.
Ena emprega nova dinâmica. Não contava já boss. Coisa que não saiu por dentro, coisa. Ora, gosto que falar assim como boa. E vai adiantar que se só vai adiantar que brema. É também é contou até tamanho de se coisa quanto centímetro que tem. É triste, pá. Muito obrigado pela atenção.